Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live e que nessa noite de hoje todos nós juntos possamos unir as nossas forças para atingirmos um só objetivo, que é um pouco mais de conhecimento, um pouco mais de entendimento, como que a nossa vida funciona. Obviamente, cada um de nós aqui está expondo as nossas experiências pessoais e algumas experiências no coletivo, que nos dá uma condição de falar sobre os assuntos que nós discutimos aqui. Então, pode ser que dentro da nossa conversa haja pontos diferentes, de divergências, de não concordância, o que torna enriquecedor cada vez mais a discussão no sentido positivo a ser feita e analisada, porque a vida é feita de diferenças e essas diferenças são importantes. Então nós vamos nesse instante firmar o nosso pensamento em Deus, pedi-lo para que nós consigamos abrir a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender um pouco mais da sua criação. Se nós estivermos entristecidos, angustiados ou temerosos, que através da oração nós possamos amenizar esses sentimentos e transformá-lo, quem sabe, num sentimento de positividade, de esperança, de força e de fé. E que nesse instante toda a nossa espiritualidade que encontra-se aqui presente possa não só estar aqui, mas no lar de todos vocês, os que estão assistindo agora e aqueles que assistirão depois. Que Deus possa nos abençoar a todos. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cairmos em tentações, mas livrai-nos da prática de todo mal, que assim seja, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje com vocês sobre a questão da mediunidade, para, quem sabe, tornar um pouco mais claro algumas situações nos quais as pessoas nos perguntam aos médiuns do centro, e eu acho importante a gente falar sobre um outro ponto de vista e sobre uma outra perspectiva. Sempre quando nós nos referimos à mediunidade, nós falamos que é preciso que haja conhecimento, isso é fundamental. Mas mais fundamental do que o conhecimento é o entendimento. O que isso quer dizer? Nem sempre aquilo que eu conheço significa que eu estou entendendo. Na prática, o que isso também significa? Se eu tenho um conhecimento evangélico, se eu leio o Evangelho, se eu sei as passagens do Evangelho, isso é um conhecimento que eu adquiri através de um estudo, ou o Livro dos Espíritos, ou qualquer outro tipo de material que venha me trazer informações que são extremamente importantes. Então, o meu cérebro tem a capacidade de memorizar essas palavras e está registrado porque eu conheci porque eu li. Eu li, então eu registrei, então eu tenho conhecimento. Agora, entender essas palavras é uma outra questão. Esse é o nosso desafio, buscar o conhecimento e logo a seguir o entendimento. O que isso na prática quer dizer? O médium ele precisa entender a si próprio, ele precisa entender o meio no qual ele se encontra. Para isso ele precisa ter um conhecimento para entender como que funciona, mas ele só vai entender a partir do momento que ele, enquanto médico, colocar em prática todo aquele conhecimento adquirido. Eu costumo dizer que os locais onde existem mais problemas, os locais mais problemáticos, estou falando no meu caso, aqui na nossa casa, somos nós, os médiuns. Às vezes nós exigimos que as pessoas que fazem parte de uma corrente, elas sejam perfeitas, elas não podem errar, elas não podem falhar, elas não são seres humanos. Elas são pessoas que estão titularizando uma santidade no qual nós sabemos que isso é impossível. Então, o primeiro fator que nós devemos, através do conhecimento, entender é que se nós estamos numa casa
Se nós estamos precisando de conhecimento espiritual, se nós estamos precisando de praticar esse conhecimento, significa que somos seres que estamos em processo de elaboração. Significa que nós estamos no estágio carregado de imperfeições. Significa que todo esse processo humano, individual, está ali para ser burilado, está ali para ser alvejado, está ali para ser aprendido. O que isso significa? Todas as nossas falhas morais estão reunidas. Todas as nossas tendências e pendências estão reunidas. A casa, ela serve para que aos poucos, dentro do burilamento e da vivência pessoal, mediúnica, nós possamos aos poucos ir trabalhando as nossas imperfeições. Quando as pessoas se arvoram a exigir de nós uma perfeição e uma correção de atitude inabalável, essas pessoas, elas não têm esse direito de fazer, porque são pessoas como nós. Porque nós estamos sendo sinceros e verdadeiros em mostrar quem realmente somos. Nós, carregados de todo esse processo emocional, as nossas falhas, isso que nós precisamos entender, e é isso que é extremamente importante quando aos poucos nós vamos conseguindo vencer. A prática mediúnica, ela vai exatamente nos ensinar esse caminho. Ela vai, às vezes a pessoa chega e diz, eu falei com o guia falou que eu preciso desenvolver a minha mediunidade. Mas o que é que está por trás desse desenvolver a mediunidade? Ele está querendo dizer que eu preciso ter autoconhecimento, eu preciso entender os meus sentimentos, eu preciso estar disposto a trabalhar todas as minhas imperfeições e não ter medo de encará-las. Não ter medo de quando eu falhar, eu olhar para mim mesmo ou para quem eu falei e falar, eu errei. Então, o médium, ele precisa entender que ele é um ser que está sendo elaborado como ser humano, ele precisa entender que ele tem as ferramentas necessárias para que se torne claro aquilo que precisa ser feito. Mediunidade não é só uma incorporação, uma vidência, uma clarividência, uma cura, um efeito físico, não importa. Mediunidade é isso, mas muito mais do que isso. Isso é o de menos, isso é o menos importante. Como disse Jesus, nós estamos muito preocupados com as práticas exteriores. Essa não faz muita diferença. Nós precisamos entender como estar preparado para ter entendimento sobre a nossa pessoa e, consequentemente, entender a vida que nos rodeia de uma forma muito mais clara, de uma forma que nos dê esperança, força e coragem para enfrentarmos as vicissitudes da vida. Então, ser médium não é um privilégio, ser médium é uma condição que nós vamos desenvolvendo ao longo das nossas reencarnações e habilitando o nosso corpo a sentir além dos 5 sentidos, a perceber além dos 5 sentidos, porque nós estamos em processo de evolução. Então, isso aí não é uma missão, nós não somos especiais, nós, muito pelo contrário, se estamos aqui em cobrança com relação à mediunidade, é porque somos grandes devedores ainda da nossa consciência. Não é que Deus está cobrando isso de nós, porque Ele não faz isso. Ele sabe que a nossa própria consciência é o nosso crivo. A nossa consciência, lá no fundo, ela está se manifestando o tempo inteiro. Nós precisamos entender que desenvolver a mediunidade significa entender a vida. É muito maior do que uma casa, simplesmente. Vai muito mais além do que tudo isso. Entender a minha vida é um grande desafio. E como que a mediunidade pode me ajudar nesse sentido? Ela, indiscutivelmente, vai me obrigando, no sentido sem opressão, a encarar certas situações, sentimentos e reações que eu carrego, porque ela aumenta muito a nossa sensibilidade, ela aumenta em muito o nosso campo sensorial, consequentemente ela aumenta em muito os nossos sentimentos e a nossa capacidade de perceber as coisas. E com isso ela nos dá essa condição de, se eu sou uma pessoa extremamente intolerante, se eu sou impaciente,
Ah, como é que aquela pessoa que é tão intolerante, ela é tão impaciente, o que ela está fazendo naquela corrente? Por que ela é médium? Ela continua sendo médium, só que ela é um médium intolerante e impaciente. Então, se ela é intolerante e impaciente, a mediunidade vai mostrar isso para ela. Nós que estamos ali juntos, vamos mostrar isso, uns para os outros. E com isso, nós temos a oportunidade de trabalhar a nossa intolerância. Quando vier a intolerância, nós vamos trabalhando, porque isso é um condicionamento. Nós não vamos ficar tolerantes do dia para a noite. Isso é um processo que vai exigir de nós muita disciplina, no sentido de perseverar. Se eu sou intolerante, por que eu sou intolerante? Isso aqui me incomoda, isso aqui me irrita, isso aqui não me faz bem. Eu tenho que entender por que isso está me incomodando, por que está me irritando, por que não me faz bem. Nós geralmente fomos educados a delegar aos outros as nossas fraquezas, a delegar aos outros a responsabilidade que nos cabe. Então, com isso, nós somos os julgadores severos do outro semelhante. Nós vamos apontar o dedo. Eu não tenho paciência, porque fulano age desse jeito, ciclano age daquele outro jeito, beltrano age daquele outro jeito. Mas e como eu ajo? E como que eu estou fazendo as coisas? Como que eu estou lidando com a dificuldade das outras pessoas? Então isso fomenta mais ainda e justifica a minha intolerância. Quem está sendo intolerado também tem que fazer um trabalho de entendimento e ver o nível que está aquela pessoa, o nível que está a condição moral dela naquele momento. Será que ela está atravessando algum tipo de problema? Será que ela está tendo problema passado ou presente? Será que ela está carregando um sentimento de pequenez, de autoestima muito baixa? É a oportunidade que nós temos para entender o nosso semelhante. E a oportunidade que eu tenho de me entender. Quando eu começo a rotular pessoas de uma forma contundente, sem exercer da misericórdia, eu estou dizendo e afirmando todos os dias o quanto eu sou intolerante, o quanto o modus operandi da minha suposta caridade não é verdadeiro. As pessoas às vezes perguntam, mas aqui nós não fazemos a caridade material ostensiva. Nós servimos uma comida uma vez por semana para todas as pessoas que participam da casa. Se alguém de uma vez ou outra precisa de uma cesta básica, a gente providencia. Mas nós não somos uma casa assistencial. Porque nós entendemos que praticar a caridade material é a mais fácil de todas. E nós desviamos a nossa atenção só com a prática material, e ela é extremamente necessária e importante, mas nós desviamos a nossa atenção para a mais difícil de todas as caridades, que é a caridade moral. E nós, enquanto médios, nós temos que entender isso com urgência. Temos que entender isso e saber entender o meio no qual eu estou, saber realmente usar de misericórdia, usar uma palavra que eu acho linda, que chama temperança. A temperança, ela vem para temperar, é o caminho do meio, é para igualar o peso da balança. Então, quando eu me faço juiz, eu já sou o próprio condenado quando eu me faço juiz, porque eu estou me condenando enquanto médium, enquanto ser humano, enquanto pessoa, a agir daquela maneira. E estou dificultando o meu processo de aprendizado. Quando a gente fala desenvolver a mediunidade, a gente precisa entender de que nós temos que ter maturidade suficiente para enxergar os nossos próprios erros e olhá-los, encará-los de frente e sermos corajosos o suficiente para dizer: eu errei, mas eu estou aqui para aprender. Eu estou aqui porque eu quero mudar e eu vou me esforçar para isso. É isso que torna toda a nossa vida mediúnica maravilhosa, é o que torna a nossa vida mediúnica valer a pena. Entender a nossa humanidade, entender a humanidade daqueles que nos cercam. Porque, na verdade, dentro do centro, nós julgamos muito mais, nós condenamos muito mais, e nós sempre, com esse apontar de dedo, sem o crivo da responsabilidade, sem o crivo da observação, sem o crivo da necessidade da mudança, nós estamos o tempo inteiro condenando uns aos outros, impedindo uns aos outros de crescimento e desenvolvimento de aprendizado.
Então eu posso ter todos os livros gravados e registrados no meu cérebro, mas se eu não entender isso, esse conhecimento não vai valer de nada para mim. É por isso que aqui nós chamamos CPMM, Centro de Estudo e Prática por um Mundo Melhor. E praticar é uma tarefa difícil, não é uma tarefa fácil. Entrar nesse confronto conosco mesmo é uma tarefa dificílima. Sentar numa mesa, escrever a mensagem de um guia de luz, sentar numa mesa, escrever um receituário, isso é fácil. É o mais fácil de todos. Até nós conseguirmos isso, nós temos que ter trabalhado todo esse processo que nós estamos conversando agora. Uma condição para desenvolver a minha mediunidade, entender a mediunidade, primeiro eu preciso ter um propósito, eu preciso, dentro desse propósito, criar um planejamento, desse planejamento entender o meu papel enquanto pessoa indivíduo, enquanto pessoa coletiva. E entender que qualquer lugar que eu vá, eu vou encontrar imperfeições, eu vou encontrar dificuldades. Mas é exatamente isso que, se eu entender, eu consigo me tornar uma pessoa melhor. Porque, no mínimo, eu vou aprender aquilo que eu acho tão absurdo e tão errado a não fazer do mesmo jeito, ou tomar as mesmas atitudes, ou agir da mesma forma. Tudo serve para nós como aprendizado. Eu sempre, quando a pessoa fala assim, eu queria entrar para a corrente, e aí eu acho que eu tenho que desenvolver muita coisa, eu sempre converso com elas e digo o seguinte: se você quiser um lugar perfeito, aqui não é esse lugar. Porque aqui você não vai encontrar essa perfeição. Você não vai encontrar essa coisa ilusória que nós criamos na nossa cabeça, de que aqui não se tem problema, aqui não se tem divergência, aqui um não fica bicudo com o outro, não fica com raiva do outro momentaneamente. Tudo tem aqui dentro. Mas é por isso que torna a casa interessante. Porque a gente não pode agir com hipocrisia. Se eu me digo uma pessoa caridosa, eu tenho que ser de fato caridoso. Como diz Jesus, não saiba o que a mão direita dá para a esquerda ou vice-versa. Porque a caridade está além das pessoas verem aquilo que eu estou fazendo. Ela é sutil, ela é generosa, ela é sutil, mas ela é constante. Constantemente ela está sendo feita. Mas nós precisamos prestar atenção nessa condição da caridade moral. Esse é o nosso desafio. A outra questão que é extremamente importante, eu já estou falando o que é preciso fazer para desenvolver a mediunidade. Nós precisamos de ajuda. Sozinho ninguém faz nada. Sozinho nós não caminhamos e não crescemos. Nós precisamos aprender a ouvir o que o outro tem para dizer. Nós precisamos aprender a ouvir o que o outro tem para ensinar. E nós precisamos ter a humildade suficiente para dizer: isso eu não sei, isso eu gostaria de aprender. Mas existe uma coisa também que ocorre muito dentro de uma casa. As coisas são ensinadas, são explicadas, e a gente sempre, às vezes, de vez em quando, ouve como retorno: eu não vi isso, não me ensinaram aquilo, não me falaram sobre isso. Por que isso ocorre? É porque quando está sendo ensinado, quando está sendo explicitado, quando está sendo informado, eu estou ouvindo, mas não estou escutando. Eu estou ali, mas não estou prestando atenção. E com isso, nem o meu cérebro registra a informação, porque eu estou desviando o meu pensamento, o meu objetivo para outras circunstâncias, outras questões. Isso também faz parte. Eu estou entrando em um processo, saindo de um mundo que a disciplina é quase nada, e que hoje, aparentemente, tudo que a gente faz é normal e natural. Eu estou entrando para um processo que vai exigir de mim seguir algumas regras. E essas regras, elas são importantes. Vai exigir de mim assumir alguns compromissos. Isso é importante. Vai exigir de mim abrir mão de algumas coisas em função de outras. Mas não é abrir mão, não é assumir compromisso, não é seguir regra para casa. É para você. Não é abrir mão para os outros, é por você, é para você. Mas nós não estamos acostumados a isso.
Nós, às vezes, começamos as coisas e paramos no meio do caminho. Ai, não gostei. Ai, eu estou com dificuldade. Nós desistimos muito facilmente das nossas coisas. E a mediunidade também não é diferente. Então, mas nós vamos justificar, eu desisti porque a casa que eu frequentava não era boa, porque o dirigente da casa não me ensinou, porque tem 2 ou 3 pessoas lá que eu não combinava com elas. Eu sempre arrumo uma desculpa, eu delego para os outros a responsabilidade que me cabe. Nós estamos vivendo uma era que isso não é mais justificativa. Nós temos que ter esse entendimento. Eu posso ter o conhecimento, mas eu preciso ter o entendimento de que isso é um fato. E ao mesmo tempo, esse fato tão desafiador, ele é tão importante e é tão compensador, que quando você consegue aos poucos ir superando toda aquela inferioridade que você escolheu, porque nós não vamos conseguir resolver tudo uma vez. Se dentro da minha observação eu enxerguei que eu sou uma pessoa extremamente inseguro, eu sou insegura, às vezes sou impaciente, sou entendendo, não, vou pegar só a insegurança e vou trabalhar em cima da minha insegurança. As outras coisas podem esperar. Então, se eu consigo aos poucos ir trabalhando a minha insegurança, são coisas que internamente eu vou conquistando, eu vou me sentindo mais fortalecido, eu vou me sentindo bem recompensado, porque isso é uma conquista minha, foi uma luta minha, foi uma conquista minha. Obviamente, com todos ali me auxiliando, me estendendo as mãos e me incentivando para que eu continue na minha trajetória. Mas é extremamente gratificante quando nós percebemos a superação aos poucos das nossas deficiências. E quando nós perseveramos, isso acaba sendo tão natural que quando nós percebemos, nós já superamos muita coisa. Quando nós paramos para pensar, nós falamos, nossa, mas não é que eu consegui superar isso aqui? É porque ao mesmo tempo que exige de nós um esforço, uma disciplina, um compromisso, é também de uma forma tal, e Deus é tão misericordioso, que nós vamos nos esforçando e vamos superando, mas de uma forma também leve, não é de uma forma pesada, não é de uma forma endurecida, é de uma forma leve. Porque nós estamos entendendo que, como seres humanos, nós estamos em processo de evolução. Então, tem médico que sabe das suas imperfeições, ele sabe das suas dificuldades, mas ele também não se esforça. Então, porque ainda não entendeu. Na hora que entender, vai se esforçar e vai conseguir. Não tem resposta pronta. A resposta que vem para mim pode ser bater para você de uma forma diferente, mas ela é um caminho. Não descarte a possibilidade de ser esse caminho e que você possa vencer. Então, cada pessoa, cada ser de uma casa religiosa, eu vou falar da nossa casa, tem uma personalidade diferente, tem uma maneira diferente de enxergar a vida, uma maneira diferente de agir, uma maneira diferente de reagir, uma maneira diferente de buscar conhecimento. Porque somos formados por indivíduos, graças a Deus. Essas diferenças, elas têm que existir. Elas são de suma importância, porque é exatamente as diferenças que vão gerar conflitos, os conflitos vai nos fazer raciocinar e dentro disso nós encontrarmos as nossas respostas. É óbvio que quem tem mais experiência vai repassar a sua vivência para os outros, assim como eu e meu esposo. Nós temos muita experiência de vida e muita experiência religiosa, então nós passamos a nossa experiência, aquilo que nós julgamos que fosse bom para nós e que, quem sabe, pode ser bom para as pessoas que estão buscando. Então, a vida é um repassar de experiência, é um repassar de entendimento dentro daquilo que você viveu ao longo dos anos. Mas as divergências, elas são importantes desde que ela construa alguma coisa, desde que ela, sendo discutida de uma forma madura e adulta, ela possa agregar e acrescentar uma solução, alguma coisa mais positiva para todos nós. Porque quando a gente fala em diálogo, vira briga, vira discussão.
Diálogo é um fala, o outro escuta. Enquanto um está falando, o outro está escutando, eu tenho que procurar entender o que aquela pessoa está falando e por que ela está falando aquilo. Quando eu permito que a emoção seja carregada e eu pego essa emoção, porque quando vem só a emoção eu não paro, eu não penso. Como diz a Suzana semana passada, eu esqueço de usar a razão, então eu uso só a emoção. E a emoção, ela vem totalmente distorcida da realidade, daquilo que precisa ser visto. Então eu acabo provocando situações desnecessárias. E com isso eu posso romper coisas muito importantes. Uma coisa que o médium precisa entender: se eu tenho desafeto dentro da casa onde eu frequento, esse desafeto não é a casa, o desafeto é comigo. Então, se eu tenho desafeto, o problema está comigo. Eu não posso pegar os desafetos e rotular a casa. Geralmente é o que nós fazemos. Nós pegamos os nossos desafetos e jogamos para a casa inteira os nossos desafetos. Nós deixamos de fazer e de cumprir aquilo que é importante e necessário porque eu tenho esse desafeto, eu não tenho esse entendimento. E eu não possibilito também um diálogo, porque isso não é conversado. Então eu preciso entender que ser médium é saber transitar nesses mundos e procurando levar o quê? A temperança e o equilíbrio. Significa que eu tenho que concordar com as coisas que estão erradas? Não. Significa que eu preciso aprender a transitar aonde está errado e de alguma forma tentar contribuir para que aquilo seja minimizado e possa ser acrescentado alguma coisa mais positiva, alguma coisa de ensinamento. É isso que significa. Todas as coisas, e eu peço para os médiuns da minha casa, todas as coisas que são feitas aqui dentro, eu gostaria que todos fizessem por consciência e não por obrigação. Por isso que aqui ninguém é obrigado a nada. Fazer as coisas obrigação está atrelada à palavra obrigado. Não tem influência. Mas por consciência eu faço, eu estou desenvolvendo mediunidade porque eu estou cônscio de que é importante para mim. Eu estou ajudando um amigo porque eu quero ajudar, eu quero fazer. Eu entendi que aquilo é importante para a minha vida, porque eu estou aprendendo a ser mais solidário com o outro ser humano. Isso é entendimento. E quando alguém fizer ao contrário comigo, e eu também, se não houve a correspondência nesse sentido, eu tenho que entender o seguinte: estou fazendo a minha parte da melhor forma possível. Estou fazendo aquilo que ainda dentro do meu entendimento me cabe fazer. Se eu tiver alguma coisa a mais para aprender, então que eu aprenda. Mas que vocês nunca desistam de fato daquilo que precisa ser feito por pessoas ou por situações. Sigam em frente, se não for na casa onde vocês estão, mas que sejam em outros lugares que vocês se sintam bem. Mas continuem. Não interrompam o seu progresso espiritual e nem justifiquem que muita gente chega para mim e fala assim: eu deixei de ser médium, não sou médium mais. Não, eu deixei de atuar mediunicamente. Médium eu vou continuar sendo até eu morrer. E quando nós desistimos do nosso propósito de vida por causa de outras pessoas, nós não entendemos ainda a nossa marcha, a nossa trajetória e o propósito que eu, antes de reencarnar, determinei para mim mesmo. Alguém quer acrescentar alguma coisa? Eu queria, Madrinha, a senhora falou sobre a questão da misericórdia, mas mais aprofundado sobre a questão do tempo. E agora no final trouxe o diálogo. Se a gente for prestar atenção, a misericórdia, o tempo e o diálogo, a função deles é trazer a paz, é trazer o entendimento, é trazer a evolução, é trazer a temperança. Nossa, não esqueci da temperança. A temperança que eu equilíbrio, que esses dias o homem mandou jogar o negócio ali e a temperança veio
justamente para trazer equilíbrio. Então a gente tem a misericórdia, a temperança que falou antes do tempo, depois o tempo e o diálogo. Tudo isso é para trazer a paz. Só que a paz, ela chega, geralmente quando ela chega num momento de turbilhão. De muito conflito. De conflito, de bagunça. Então a gente tem elementos para poder buscar essa paz. E primeiro a paz nossa. E a senhora falou também que coloca, repassa a responsabilidade para o outro, né? E na live passada a gente falou disso também, que eu preciso me esvaziar, eu preciso transformar o turbilhão que tem dentro de mim para que eu esteja pronto para poder dar o próximo passo, para poder encontrar a misericórdia de Deus, para poder encontrar o diálogo que não seja aquele que você vai só sair do sério, ou só querer ganhar, que não é um diálogo de disputa, né, que você só quer ganhar o negócio. A gente vai atingir um nível, mas precisa respeitar o tempo. E é muito importante isso, porque ninguém está exigindo que você acelere alguma coisa que você não possui ainda. Isso seria descaridoso. Só que quem carrega, que somos nós precisamos entender que nós somos filhos do tempo. E isso demanda esse tempo. Outra coisa que é muito importante quando a gente está trabalhando com mediunidade, na Igreja Católica é o mal, nos evangélicos é o demônio, no centro espírita é o obsessor. Gente, se o obsessor chega, e eu acho essa palavra tão pesada, então se um espírito sofredor chega até nós e ele está ali nos cobrando, entendeu? Quem que é responsável por isso? Se eu tenho entendimento de que em vidas passadas eu prejudiquei muitas pessoas, eu fiz coisas que não devia, a minha consciência, antes de reencarnar, falou mais alto e eu pedi para que nessa encarnação eu viesse viver algumas experiências para que eu pudesse, através de entender esse movimento que nós chamamos vida, entender a minha responsabilidade, pudesse me libertar. Foi um pedido que eu fiz, porque Deus não castiga ninguém, Ele nos dá a oportunidade. Se esses obsessores chegam cobrando, eu tenho que entender isso. Mas se eu justificar todas as minhas ações em cima da atuação desses obsessores, mais uma vez eu estou delegando responsabilidade, não estou assumindo aquilo que me cabe. Quando nós fazemos parte de uma corrente, essa corrente vai vir exatamente para me fortalecer energeticamente, para me dar coragem, para que eu possa aos poucos ir mudando enquanto pessoa e eu tenho a oportunidade também, quem sabe, de fazer aqueles que me acompanham mudar. Talvez isso é possível, talvez não, mas quando eu faço a minha parte, eu já crio uma condição energética e vibracional de que aquele irmão sofredor que me persegue, ele cria uma certa distância. Então, ele não é tão atuante assim. Isso é uma coisa que eu preciso entender. Outra coisa que eu preciso entender é que mediunidade quer dizer o seguinte: eu sou intermediário entre o mundo material e o mundo espiritual. Eu estou ali captando sentimentos, emoções, pensamentos além dos meus, daquilo que me envolve. Pode ser de encarnado e pode ser de desencarnado. Mas geralmente a gente só delega ao desencarnado. Se eu tenho o dom de captar sentimento, pensamento de desencarnado, obviamente eu vou ter também a mesma condição de encarnado. Qual que é a diferença? O processo de sintonia é o mesmo. Isso faz parte também do meu desenvolvimento, porque isso me faz com que eu aprenda a identificar os sentimentos que eu carrego com os sentimentos que estão ali circulando na minha mente naquele momento. Um exemplo, estou muito angustiado, estou sentindo medo que eu não sei de quê. Eu levantei bem, meu dia foi normal, não aconteceu nada, não justifica eu ter esse sentimento. Então isso está me mostrando o quê? Pode ser desencarnado como pode ser de encarnado. Alguém que está com medo, que está desesperado, então eu estou sentindo isso.
Eu não vou ficar livre disso quando eu desenvolver a minha mediunidade. Eu vou apenas compreender. E tem uma técnica que é muito boa, é quando a gente começa a conversar com Deus, a oração. Não é essa oração repetitiva, o Pai Nosso, Ave Maria, que a gente faz sem entender a oração. É essa conversa íntima e sincera com Deus. E às vezes demora um certo tempo nós sairmos dessa sintonia. Por que que às vezes a sintonia fica? Porque às vezes aquela entidade que está ali próxima, aquele irmão sofredor, ele está ali para aprender alguma coisa comigo. Eu estou fornecendo um campo de energia para ele, para que no momento oportuno ele possa seguir o seu caminho. E isso é caridade. Às vezes nós entramos numa corrente, nós não queremos ter nenhum sentimento. Mas eu estou na corrente, eu estou desenvolvendo, eu estou tomando passe. Tá, isso é um dos processos, mas compartilhar a dor alheia é outra coisa que a mediunidade nos ensina. Desculpe, mas o viver dentro de uma corrente dá a oportunidade de a gente fazer o que Jesus sempre pediu, que é viver em comunidade. Exatamente. Nós achamos que o fato, mas eu faço caridade, eu estou ali, eu faço tanta coisa e está acontecendo essas coisas na minha vida, vai continuar acontecendo, porque eu estou em processo de evolução, eu vou continuar enfrentando os meus problemas, tendo as minhas dificuldades. Não é o fato de eu estar na corrente que eu serei libertado disso, mas o que pode acontecer? Isso fica atenuado, me dá força suficiente para me passar pelo problema, ou pelo sentimento, ou pela emoção. Me dá a condição que eu necessito para que isso ocorra. E às vezes ocorre de uma forma, me angustia, às vezes aperta, mas de uma forma tão natural que de repente aquilo passou. Daqui uma semana eu vou sentir de outra forma, de outro jeito, mas eu vou continuar sentindo. Ele, então, é um processo de caridade. Tem muita gente que fala assim, depois que eu entrei para o centro, a minha vida virou uma bagunça. Eu escuto muito isso, e vira mesmo. E é para virar, porque a mediunidade desenterra, ela ajuda a desenterrar tudo aquilo que a gente joga debaixo do tapete, que a gente joga lá no fundo da terra, a gente tenta ignorar. Mas com a sua mediunidade não tem como você fazer isso. Porque você já começa a se perceber, mesmo que inconsciente, a perceber de uma forma muito mais clara e muito mais firme o mundo que te cerca. Teve uma pessoa que veio conversar comigo e falou assim, depois que eu entrei para a corrente, eu estou percebendo mais as coisas, está acontecendo mais essas coisas comigo. Eu falei, não, sempre aconteceu, agora que você está percebendo. E a pessoa concordou comigo, não, realmente, de fato, tem razão. Já está fim da hora, tá? Então, agradeço a todos vocês por ter comungado conosco mais essa noite. E conversando um pouquinho com Deus, a oração, ela é fundamental para a nossa vida. Independente da religião que eu siga, independente da crença que eu tenho. Mas orar significa falar com. Orar significa comungar com, entrar em comunhão. Eu estou falando com, aqui no caso é Deus, mas você pode dar o nome que você quiser. Entrar em comunhão com toda essa inteligência e energia que é superior, que tem um conhecimento muito maior, universal, infinito. É abrir o coração. É falar das nossas dores, das nossas tristezas, das nossas inseguranças. Mas é também agradecer pelas nossas vitórias, agradecer pela nossa superação, agradecer pela vida que temos. Orar é se reconhecer enquanto pessoa. Orar é sentir você por inteiro, é sentir o seu corpo, a sua mente, o seu pensamento e o seu coração. Orar significa eu enxergar o meu irmão, entender tudo aquilo que ele carrega. É uma tarefa difícil, por isso que é importante orar. É pedir que nos dê a tolerância, a paciência, nos dê o discernimento, para que de alguma forma
possamos contribuir para a sua evolução, nem que seja o silêncio, nem que seja o distanciamento, desde que eu não provoque mais uma revolução, talvez na mente que esteja tão conturbada, na dele e da minha. Orar significa pensar um pouco nesse momento que eu estou vivendo, nesse presente. A gente sempre ora quando estamos com dor, mas é importante orar também quando nós sentimos amor, respeito, gratidão, quando nós sentimos aquela solidão tão produtiva, aquela solidão que me faz pensar, mas que, no entanto, eu nunca fico sozinho. Orar é pedir que nos ajude a ter esse crescimento para que nós possamos nos libertar. Orar é pedir por mim, por nós, por todos vocês. É pedir por essa cidade, por esse estado, por esse Brasil, por esse planeta. É pedir pelo universo, é pedir por tudo aquilo que nós chamamos de vida. Porque nós somos um conjunto e esse conjunto jamais cresce sozinho. Fiquem todos em paz, que Deus e Jesus abençoe. Sabes